Pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje nós vamos aprender o que são frações. Então, nós iremos estudar o nosso LIP, que é o nosso livro, da página 47 até a página 52. Então, vamos lá! Na sala de hoje, vocês vão colocar na página 47, onde nós vamos conhecer as frações. Mas, antes da gente falar especificamente o que é uma fração, nós vamos retomar alguns conteúdos, algo que a gente já vem vendo nas nossas aulas durante todo o decorrer deste ano. Questões que são muito importantes para a gente conseguir entender a função da fração, ou seja, para que ela serve. Então, nós vamos retomar todos os conteúdos que envolvem medidas, ou seja, tudo aquilo que a gente pode falar que existe um inteiro, uma metade, que a gente pode dividir, que a gente pode falar que dá para dividir, multiplicar, nós podemos transformar em frações. Então, para isso, nós vamos começar a realizar as tarefas hoje juntos, para a gente relembrar alguns conteúdos, para depois explicar o que é a fração e assim vocês tentarem realizar as tarefas sozinhos. Então, vamos começar. Aqui no nosso livro, nós temos alguns quadrinhos. Em cada quadrinho, mostra uma situação em que envolve situações em que existem as frações. Ou seja, mesmo sem a gente perceber, sem eles estarem falando em fração, nós vamos entender como daria para usar, ok? Na forma escrita, claro. Então, o Eliseu ele foi comprar madeira para substituir algumas prateleiras do seu guarda-roupas. E ele falou assim para o vendedor: preciso de 3 pedaços de meio metro dessa tábua, por favor. A Edith, ela faz pães para vender e ela disse assim: para 2 pães pequenos, eu uso meio quilo de farinha. Já Horácio, ele trabalha em uma fábrica de suco de uva e ele pediu assim: alguém pode trazer mais garrafas de meio litro, por favor? E a Heloísa, que é uma secretária de uma clínica médica, estava falando ao telefone com uma paciente. E ela falou assim: se a senhora chegar aqui em meia hora, a doutora poderá atendê-la. Então, o que a gente pode observar nesses 4 quadradinhos? Eles envolvem situações bem diferentes, porém, todos eles falaram meio em quantidade de horas, meio em quantidade de líquido, que em litros, mililitros. Então, percebam que usou muitos aspectos que a gente vem aprendendo durante todo o ano, os conteúdos que a gente vem vendo no nosso dia a dia. Então, esse primeiro aqui usou metros, né? E poderia ser metros e centímetros. O segundo usou quilograma. Lembra que a gente viu sobre gramas e quilogramas. Aqui, litro e mililitros, que foi recente nas nossas últimas aulas. E aqui falou da hora, que foi exatamente a nossa última aula online. Então, foram conteúdos que a gente já viu. Agora, para entender melhor todos esses conceitos, nós vamos fazer juntos o Diga Aí. Então, na primeira bolinha está perguntando se a gente sabe qual é o comprimento em centímetros das tábuas que o Eliseu precisa. Então, vamos lembrar a fala dele. Então, lá no livro ele fala: preciso de 3 pedaços de meio metro. Então, para a gente saber o que é meio metro, a gente precisa lembrar o que é 1 metro. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Ou seja, a cada 100 centímetros completos, inteiros, nós temos 1 metro. Então, a gente já sabe aqui que 1 metro é 100 centímetros. Porém, o Eliseu, ele não quer 1 metro. Ele quer meio metro. Ou seja, estamos falando da metade de 100. A metade de 100 é o 50. Por quê? 50 mais 50 é 100. Ou seja, o Eliseu precisa de tábuas de 50 centímetros, ok? Então, são tábuas de 50 centímetros que ele está pedindo para o vendedor. Agora, aqui na segunda bolinha, está falando assim: se a Edith tiver 500 gramas de farinha, quantos pães pequenos ela poderá fazer? Nós temos que fazer o mesmo raciocínio. Lembrar o quanto equivale a 1 quilo, certo? Então, a gente sabe que 1 quilo é igual a 1000 gramas. Lembra? Então, 1 quilo é igual a 1000 gramas.
Se ela está falando que ela precisa de 500 gramas para fazer os pãezinhos, ela está falando da metade. Ou seja, ela está falando de meio quilo. Por quê? Se a gente somar 500 e 500, vai dar 1.000. E o 1.000 é o quilo completo. Então, olha o que ela fala. Para 2 pães pequenos, eu uso meio quilo. Ou seja, 500 gramas é a mesma coisa que meio quilo. Então, a Edith poderá fazer 2 pães pequenos, porque 500 gramas e meio quilo é a mesma coisa. Os dois estão escritos de maneiras diferentes, mas representam a mesma quantidade. Já na terceira bolinha está falando quantos mililitros de suco cabem nas garrafas que o Horácio está pedindo. Então vamos lembrar, ele está pedindo garrafas de meio litro. Ou seja, precisamos lembrar quanto equivale a 1 litro. 1 litro é igual, a gente viu recente, hein? 1.000 mililitros. Ou seja, se ele está pedindo garrafinhas que seja de meio litro, ele está falando de metade de 1 litro. E acontece a mesma coisa que aqui do quilo. A metade de 1 quilo é 500 gramas, a metade do litro é 500 mililitros. Ok? Ou seja, nas garrafas que o Horácio está pedindo, cabem 500 mililitros, ou seja, metade de 1 litro. Já na nossa última bolinha está perguntando em quantos minutos a pessoa que está falando ao telefone com a Heloísa precisa chegar para a clínica para conseguir ser atendida pela médica. Então, a Heloísa falou para ela que ela tem que chegar em meia hora. Ou seja, nós precisamos fazer o mesmo raciocínio, pensar. Quanto equivale a 1 hora? Então, a gente aprendeu na nossa última aula aqui. 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos. Ou seja, se ela precisa chegar com meia hora para conseguir ser atendida, é a metade de 60, ou seja, 30 minutos. Por quê? 30 mais 30 completa os 60. Assim, a paciente ela deverá chegar em 30 minutos para que a médica possa atendê-la. Ok? Agora que nós já fizemos todos os cálculos do que é o inteiro e o que é metade, tanto em centímetros, em quilos e gramas, em litros e mililitros, em horas e minutos, nós só vamos completar as frases, ou seja, 50 centímetros é a metade de 1 metro, né? Então, a gente tem aqui a metade de 1 metro. B, 500 ml é a metade de 1 litro. C, 500 gramas é a metade de 1 quilograma. E D, 30 minutos é a metade de 1 hora. Ou seja, aqui nós temos os valores completos e aqui o equivalente a meio, a metade. Sabendo um pouco e entendendo mais esses aspectos, vai facilitar para vocês entenderem agora o que nós vamos ver em frações. Então, vamos para a próxima página. Na página 48, nós temos uma breve explicação do que é a fração, fazendo a relação com o que nós acabamos de ver. Ou seja, como nós podemos representar todos aqueles conteúdos que a gente relacionou à metade de diferentes medidas, como a gente representaria usando a fração. Então, eu acredito que este símbolo que vocês conseguem ver aqui na página, que é uma fração, vocês já possam ter visto em algum momento, numa receita, numa história, num livro, mas o mais comum mesmo em receita tem bastante. Então, nós podemos representar a metade usando uma fração, que é dessa forma que nós escrevemos. Nós colocamos 1/2. O número que nós temos embaixo, ele representa a quantidade que nós dividimos. Quando nós falamos em metade, é porque nós dividimos em 2. Se nós dividimos em mais parte, não é mais metade. Então, o número que fica embaixo do traço é sempre o número que nós dividimos. E a parte de cima é a quantidade que nós estamos nos referindo. Ou seja, se eu estou falando da metade, vamos usar um exemplo, uma maçã, por exemplo. Então, se eu pegar uma maçã e cortar ela ao meio, porque eu quero comer só metade, ou seja, de 2 partes que eu cortei, eu comi só uma, ok? Assim como eu posso ter cortado as duas
e comi das duas partes. Aí teria que ser 2 de 2, ou seja, eu comi as duas partes que eu dividi. Então, agora vocês vão entender um pouco melhor durante a explicação. Então, nós lemos 1/2 como meio, meia ou metade. E escrevemos assim. Então, cada cor dessa representa um quadrinho que nós vimos na atividade anterior. Então, o Eliseu quer tábuas de meio metro. Edith faz 2 pães pequenos com meio quilograma de farinha. Horácio está pedindo garrafas de meio litro. Heloísa disse à paciente para chegar em meia hora. Essa forma de representar quantidades é chamada de forma fracionária ou simplesmente fração. No início deste volume, representamos a Terra repartida em 4 partes iguais, para mostrar que no nosso planeta tem muito mais água do que terra. Então, vocês lembram que lá nas nossas aulas anteriores, em uma das primeiras páginas desse livro 2, nós tínhamos o desenho do planeta Terra e ele estava dividido em como se fossem 4 partes, e uma das partes estava representando que era a quantidade de água, que 3 pedacinhos estavam pintados de azul e apenas um dessa parte do nosso planeta era a Terra, para mostrar que a maior parte do nosso planeta é de água. Então, ó, se vocês olharem aqui no meu livro, ó, era esse desenho aqui, ó. 3 partes pintadas de azul e uma de marrom, ou seja, 3 partes era representando a água e uma era de marrom. E aqui na fração mostrava 3 de 4, ou seja, a parte de baixo sempre representa a quantidade que foi dividida. 1, 2, 3, 4. 4 partes. Como só tinha 3 azul, então 3 partes das 4. Dizemos que 1/4 do planeta de Terra é o que podemos escrever assim. 1/4 do planeta é Terra. Ou seja, só uma das partes das 4 que nós dividimos era Terra. Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem. O número de cima sempre vai estar falando da quantidade que nós estamos nos referindo. E a parte de baixo é sempre a quantidade que nós dividimos. Vou dar um outro exemplo que acho que vai ficar mais fácil para vocês. Quando a gente compra uma pizza, o tamanho tradicional dela, geralmente ela já vem repartida em 8 pedaços. Ou seja, eu colocaria aqui no lugar do 4 o número 8, que é a quantidade total de pizzas. Finge que eu vou comer 2 pedaços dessa pizza, ou seja, eu ia colocar o 2 em cima. Então, eu ia comer 2 de 8 pedaços. Então, a parte de cima é quando eu estou me referindo a uma quantidade específica e o que fica embaixo do traço é o número, é a quantidade que eu dividi aquele elemento, ok? Então, temos 2 lembretes aqui que fala que a fração meio quer dizer que repartimos algo em 2 partes iguais. Isso daqui é muito importante. Quando nós estamos falando de repartir, sempre tem que ser baseado em partes iguais, seja em 2, 3, 4 partes, não importa. As quantidades precisam estar iguais na representação da fração. E estamos considerando apenas uma delas, ou seja, 2 quer dizer o produto inteiro, no caso, 1 litro, por exemplo. Então, eu tenho uma garrafa de 1 litro. Então, quando eu estou falando de metade, eu estou falando de 1 de 2, ou seja, se eu repartir no meio, eu estou falando de 1 de 2. Escrevemos 1 acima do traço da fração e 2 abaixo do traço. Lembrando, o de cima é a quantidade que eu estou me referindo, a quantidade que eu quero, que eu preciso, e a parte de baixo a quantidade que eu fiz a divisão. A fração 1/4 é usada quando repartimos algo em 4 partes iguais e consideramos apenas uma delas. Por exemplo, se eu pego alguma coisa e eu divido uma maçã mesmo exemplo. Pego uma maçã e divido em 4 partes. E eu vou comer 2 partes dessa maçã que foi dividida em 4. Então, aqui eu colocaria o 2. Agora, não. Eu dividi em 4 porque eu vou dividir em 4 pessoas. Ou seja, cada pessoa vai comer um pedacinho. Então, é 1 pedacinho de 4. Então, todo mundo está comendo 1 pedacinho dos 4 que a gente repartiu. Agora, vocês vão pausar o vídeo,
Vocês vão tentar realizar as próximas atividades e depois vão retornar aqui o vídeo para fazer a correção. Lembre-se que, se tiverem alguma dúvida, voltem o livro, leiam a página novamente, mas é muito importante que vocês tentem fazer. Então, façam as atividades e depois retornem aqui para fazer a correção. Vamos lá? Nossa correção na página 48, em que nós temos o item lápis na mão. Exercício 1. Uma fita de 1 metro de comprimento foi cortada em 4 partes iguais. Então, antes de mais nada, nós precisamos lembrar quanto equivale a 1 metro. Então, vamos lá. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, essa informação é essencial para que vocês consigam realizar as tarefas A, B, C e D. No item A, está pedindo para a gente escrever as medidas em centímetros à esquerda da tesoura em cada corte. Ou seja, quer saber quanto pedacinho ficou em centímetros. Ou seja, quer saber a medida de cada quadradinho. Lembrando que são partes iguais. Então, para saber quanto é cada pedacinho, eu poderia fazer 100 dividido pelos 4 pedacinhos. Ou eu já posso colocar aqui direto a quantidade de metade, que a gente já sabe, que a gente já fez vários exercícios anteriores que fala, e depois só fazer essa assimilação. Então, vamos lá. Antes de mais nada, 1 metro igual a 100, ou seja, aqui que é a representação da metade, ó, aqui, se a gente parar para ver, ó, 2 pedaços para um lado, 2 pedaços para o outro, ou seja, aqui é a metade. Então, a gente já sabe que aqui vai ter 50 centímetros, ou seja, desse lado completo já tem 50 e desse lado também já tem 50. Então, agora a gente precisa ver todas as outras medidas. Se eu dividir o 50 no meio, eu estou falando da metade de 50. Ou seja, qual número mais qual número que dá 50? Se eu fizer 50 dividido por 2, qual é o resultado? O resultado é 25. Por quê? 25 mais 25, 50. Tendo essa informação, facilita demais para a gente saber quanto que vai ser o próximo corte. Ou seja, nós sabemos que a metade de 50 é 25. Então, a gente sabe que cada pedacinho deste daqui ficou em 25 centímetros. Ou seja, esse tem 25, esse tem 25, esse tem 25, esse tem 25. Toda vez que eu somar 25, vai dar a quantidade até o próximo papelzinho. Então, 25, 50. Então, para pensar o próximo, é só pensar 50 mais o 25, que a gente sabe que é o que equivale a um pedacinho só. Ou seja, 75. No item B, estava perguntando para nós qual era a cor da tesoura que está cortando a fita de 1 metro bem no meio. Ou seja, a gente fez aqui já até o tracinho. É a tesoura vermelha. Ela que está representando exatamente a metade dessa fita. Na letra C, está perguntando quantos centímetros há em 1 quarto de fita. Então, é o que nós fizemos aqui no começo, no item A. Para saber essa resposta, vocês poderiam ter feito o quê? 100 dividido por 4. Se vocês fizerem 100 dividido por 4, vocês vão ver que a resposta é 25. Ou seja, cada pedacinho desse tem 25. Então, 25 mais 25, 50. 50 mais 25, 75. 75 mais 25, 100. Ou seja, cada pedacinho ele ficou com 25 centímetros. Então, vamos formular a nossa resposta. Em 1 quarto, ou seja, cada pedacinho desse daqui, das 4 partes que nós temos, né? 1, 2, 3, 4. Uma de 4 a 25 centímetros. E no item D, estava perguntando quantos cortes foram feitos para repartir essa fita em 4 partes iguais. Ou seja, era só ver a quantidade de tesouras que nós temos aqui, né? Foi feito 1, 2, 3 cortes. Ou seja, foram feitos 3 cortes. 9, item 2.
nós tínhamos falando que uma leiteira fabrica manteiga em embalagens de 3 tamanhos diferentes. Então, eles possuem embalagem de 1 kg, de meio quilo, de 1/4. Ou seja, eles dividem como se fosse o peso de 1 kg em 4 e colocam. Observe as embalagens e copie a etiqueta correta em cada uma. Ou seja, vocês estão trabalhando nessa fábrica, vocês tinham que identificar qual era a etiqueta correta de cada embalagem. Então, a primeira foi mais fácil. Se aqui nós estamos falando do quilo inteiro, nós estamos falando da maior, né? Ou seja, era só vocês relacionarem essa primeira. Ou seja, essa primeira, ela representa de 1 quilo. Agora a gente tem uma que representa a metade, ou seja, como se eu dividisse a caixa apenas em 2. E aqui 1/4, ou seja, uma parte de 4, como se a gente dividisse essa caixa grandona em 4 partes. Então, vocês tinham que ver que a de meio quilo é a metade dessa, assim ou assim. Que a resposta correta era essa terceira. E 1/4, nós estamos falando de uma quantidade menor, ou seja, 1/4 é a metade da metade, né? Como se a gente dividisse essa caixa em 4. Ó, vou fazer aqui simbólico para vocês verem. Se a gente parar para pensar, ó, que uma caixa dividida no meio ficaria aqui, olha como é essa daqui. E se a gente dividir lá no meio assim, ficaria esse quadradinho. Então, esse quadradinho aqui representa como se fosse uma das partes dessa daqui. No item 3, está falando que ontem a Ana fez 1 litro de limonada e repartiu igualmente em 2 jarras. Hoje ela fez 1 litro de refresco de maracujá e repartiu igualmente em copos de 250 ml. Então, vocês tinham que completar corretamente essas frases usando as frações. Ou seja, nós sabemos que ela fez 1 litro. 1 litro é igual a 100 ml, certo? Desculpa, 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, aqui nós estamos falando de 1000 mililitros. Então, no primeiro dia, ela repartiu esses 1000 mililitros em 2 jarras iguais. Ou seja, ela repartiu na metade. Então, na letra A, cada uma das jarras tem meio litro de limonada. Por quê? Ela tinha 1 litro inteiro, que é igual a 1000 mililitros, e ela repartiu ao meio. Ou seja, cada jarra ficou uma parte das 2 que ela dividiu. Já no segundo dia que ela fez o refresco de maracujá, a capacidade do copo é igual a 1/4 do litro. Como nós sabemos? Pronto, é só pensar no 1 litro é igual a 1000 mililitros, então a gente tem o total do suco de maracujá que ela fez. Aí a gente pensa no quê? Que a metade é 500 ml, mas a gente sabe que ela usou 250, então era só a gente pensar qual é a metade de 250, que é exatamente o 250 mililitros. Então, se a gente parar para pensar que cada copo desse tem 250, 2 deles a gente sabe que a metade é o 500, né? Ou seja, nós sabemos que deu para ela usar, colocar suco em 4 copos. Ou seja, quando ela fala de 250 mililitros, ela está falando de um dos copos dos 4 que ela conseguiu encher. Aqui nós tínhamos o rótulo de um suco concentrado de manga. Nós tínhamos que observar esse rótulo para podermos responder as afirmações que eram verdadeiras ou as informações que eram falsas, ok? Então, vamos lá. A garrafa contém 1 litro de suco de manga. Então, percebam que eu deixei aqui em destaque o 1.500 ml. Só que percebam que esse 1.500 ml nós estamos nos referindo a água. Ou seja, a nossa pergunta está falando do suco. Olha a informação do suco aqui no cantinho. Então, contém 500 ml. Então, na embalagem tinha 500 ml de suco concentrado. Depois, iria misturar com a água para poder fazer o suco. Aqui está perguntando do suco. Então, tem 1 litro?
Não, é falsa, porque na verdade só tem 500 ml, ou seja, só tem meio litro. E a outra parte do exercício, além de colocar V ou F, vocês tinham que tornar as questões, as alternativas que eram falsas, em verdadeiras. Então, como não tinha espaço, vocês poderiam usar tanto esse final da página que sobrou, só que colocava na ordem certa, para não confundir depois, ou fazer igual que a Pro colocou aqui para vocês. Colocar logo a alternativa correta depois da falsa. Tá bom? Próximo quadrinho, está falando. 1.500 ml de água é mais do que 1 litro de água? Essa daqui é verdadeira, né? 1.500 é mais do que 1 litro de água. Na verdade, é 1 litro e meio. Então, verdadeira. 1.500 ml de água é igual a 1 litro e meio de água? Sim, verdadeiro também. Quando a gente fala de 1.500 ml, nós estamos falando de 1 litro completo, que equivale a 1.000, e 500, que é a metade de 1.000 a meio, ou seja, 1 litro e meio. Para obter 1.500 ml de água, podemos encher 3 vezes uma jarra de meio litro de água? Ou seja, eu preciso completar o meu suco com 1.500 ml, só que eu não tenho nenhuma embalagem em que tenha 1.500 ml. Então, eu posso usar 3 de meio litro? É só a gente fazer a soma. Meio litro, meio litro. 2 meios litros juntos, temos um completo. Então, 1 litro mais a última garrafa, meio. Então, pode ser. Então, a próxima também é verdadeira. Então, e a última, seguindo a receita do rótulo, obteremos 3 litros de refresco. Essa daqui, a alternativa, ela é falsa. Por quê? Se nós temos 1.500 ml que nós vamos colocar de água, mais o 500 do suco, nós não vamos ter 3 litros, nós vamos ter 2. Por quê? Aqui nós temos 1 litro completo e nós temos 500 de água e 500 de suco. Os 500 de suco mais os 500 de água vão completar mais 1 litro e não 2, ok? Então, vamos formular nossa resposta. Então, nossa última frase, nossa última afirmativa, ela é falsa, porque seguindo a receita do rótulo, nós teremos 2 litros de suco e não 3, como ela colocou para nós. A tarefa 5 da próxima página, que é a página 50, ela é pessoal, porque estava pedindo para vocês pensarem nos valores das cédulas e moedas do nosso dinheiro e escrever 2 frases usando as frações de meio, que é 1 tracinho 2, e 2 frases usando a fração 1 quarto. Ou seja, vai depender muito do valor que vocês escolheram, da frase que vocês escolheram, ok? Mas a única regra é que vocês tinham que usar a fração no meio da frase de vocês. Na tarefa 6, vocês tinham que escrever nos quadradinhos a fração equivalente aos desenhos. Okay? Então, vocês tinham que pensar. Era muito simples, porém pode confundir um pouquinho. Então, vamos lá. Vou mostrar as 2 opções que nós teríamos, mas qual é a que o livro gostaria que vocês entendessem. Aqui no item A, nós temos um retângulo, onde ele foi repartido em 8 pedacinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 4 partes deles está pintado. Então, se nós colocarmos assim, ó, quer dizer que de 8 pedaços, 4 está pintado. Mas a ideia é que vocês entendessem que 4 é metade de 8. Ou seja, foi pintado a metade desse quadradinho. Ou seja, nós estamos falando de meio retângulo, ok? Acontece a mesma coisa no item B e C. No primeiro, no B, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É a mesma quantidade. Pintou de uma maneira diferente, porém é a mesma coisa. Nós temos 4 partes pintadas de 8, porém, se 4 é metade de 8, ou seja, nós temos novamente meio retângulo. E é o que acontece também na letra C. Pintou de uma forma diferente. Dos 8 quadradinhos, 4 foram pintados. Mas a quantidade de quadradinho é a mesma. Ou seja, foi pintado metade
metade do quadradinho. Ou seja, todas as respostas são iguais, porém percebam que existem duas representações. As duas estão iguais, ok? Estão corretas. Por mais que elas são diferentes, elas representam a mesma coisa. Aqui, a gente resume tudo, né? Porque a gente está falando que foi pintado metade dos quadradinhos, mas se a gente quisesse colocar pela quantidade das repartições e quantos foram pintados, seria dessa maneira. Ainda no mesmo exercício, na alternativa D, estava falando que você escreveu a mesma fração do retângulo em todos os itens, certo? Ou seja, em todos a gente estava falando de metade. Será que dá para pintar essa mesma fração de outro modo? Tente representar essa fração na figura à esquerda. Depois, descubra se alguém na turma fez diferente de você e copie na figura direita. Como vocês estão fazendo cada um na sua casa, vocês poderiam ter feito as duas por escolha. Então, teria como? Teria como fazer invertido da letra A, por exemplo, não pintou os de cima? Eu poderia ter pintado os 4 de baixo. A B é a mesma coisa, não pintou desse lado? Eu poderia ter pintado os 4 desse lado. Ou ainda, eu poderia também ter feito o inverso deste daqui, pintado os 4 invertidos em relação a C. Então, vocês tinham outras opções, desde que pintassem 4 quadradinhos diferentes. Existem ainda outras combinações, tá bom? Se vocês pintaram 4 quadradinhos, está certo. No item 7, vocês tinham que pintar 1/4 de cada uma das figuras. Percebam que são 4 figuras diferentes, porém todas elas estão com 4 partes. Apenas uma que não. Era exatamente uma pegadinha. Todas elas tinham que estar com 4 partes. Então, vamos começar. Já que a primeira é a que tem 3 partes, vamos deixá-la por último para vocês entenderem o que vocês tinham que fazer aqui. Então, 1/4, ou seja, tinha que pintar um quadradinho entre os 4. Não importa qual vocês escolherem para vocês pintar, vocês poderiam escolher qualquer um, porém só podia pintar um em cada um. Aqui na alternativa A, já que nós temos apenas 3, o que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que finalizar a figura e depois que finalizar, pintar uma das partes. Pronto. Agora, todas as figuras têm 1/4, ou seja, pintamos uma das partes das 4 que foram divididas. No item 8, Flávia comprou uma barra de chocolate e vai comer 1/4 dela. Ou seja, finge que essa é a barrinha de chocolate que ela comprou e ela vai comer esse quadradinho. Quantos dias ela vai levar para comer a barra toda? Se ela seguir a mesma regra que ela vai comer um quadradinho apenas por dia, se ela tem 4 quadradinhos, ela vai comer a barra completa 4 dias. Se ela for seguir essa mesma regrinha, um quadradinho por dia, ok? Então, ela vai levar 4 dias para comer a barra toda. E nós vamos ler a tirinha. Então, a mãe está falando assim: Tereza, dê a metade para o José. Aí a Tereza ficou pensando com a sua barra de chocolate. E ela deu um pedaço. Marque a afirmativa correta. A Tereza ela deu metade da barra para o José, então vamos perceber aqui a barra dela. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós estamos vendo que tem como se fosse 10 quadradinhos na barra. Ou seja, para ela dar metade para o irmão, ela teria que ter dado 5 para ele e ficar com 5 para ela. Mas vamos contar o que ela fez. 1, 2, 3, 4. Ou seja, ela não deu a metade completa. Então, Tereza deu meia barra para o José? Não. Tereza ficou com mais de meia barra? Sim. Tereza deu mais de meia barra para o José? Não. Então, a resposta correta era a resposta do meio, falando que ela ficou com mais da metade, ou seja, ela ficou com como se fosse um quadradinho a mais do que ela tinha que ter dado para ele, né? Tinha que ter ficado 5 quadradinhos para cada um. Mas ela deu 4 para ele e ela ficou com 6. No item 10, estava falando como será que fica a fração se a gente repartir algo em 3 partes iguais e considerar uma delas. Então, a gente já conversou sobre isso, que
a quantidade de partes que a gente vai fazer a divisão, nós colocamos embaixo da barra. E a referência a quantas dessas partes a gente coloca em cima. Então, se a gente está falando de 1/3, na fração ficaria assim. Então, a gente está considerando uma parte de 3 que foram divididas, a fração ficaria assim, 1/3. Ou seja, uma parte de 3 que nós dividimos. E isso acontece a mesma coisa se a gente repartir em 5 partes iguais. Ou seja, nós colocamos uma parte de 5, depois o tracinho, para considerar uma delas. Então, embaixo a gente vai colocar o número de partes que nós estamos dividindo e em cima a referência. Como a gente está se referindo aqui a uma parte das divisões, então, uma parte de 3, uma parte de 5. Então, aqui vocês vão formular a resposta de vocês, desde que vocês apontem que, quando a gente fala de uma parte de 3 partes iguais, vocês tinham que colocar essa fração, e quando a gente fala em repartir em 5 partes iguais, nós estamos falando de 1 em cima do 5, 1/5, ok? Vocês podem formular a resposta que vocês acharem melhor, ok? Leia o texto a seguir e verifique se a conclusão da sua turma combina com ele. Então, quando repartirmos algo em 3 partes iguais e consideramos uma delas, escrevemos 1/3 e lemos 1/3. Do mesmo modo, se a divisão for feita em 5 partes iguais, escrevemos 1/5 e lemos 1/5. Então, é a mesma coisa que aqui. Então, vocês vão pegar esse quadrinho e vocês vão formular, não é copiar, vocês vão tentar formular a resposta de vocês. Então, para não ficar igual, vocês podem mudar a maneira, ou seja, vocês vão escrever como vocês entenderam. Por isso que eu não vou colocar uma resposta aqui, porque é importante vocês treinarem em escrever o que eu entendi. Cada aluno, cada pessoa pode entender de uma maneira diferente. E isso vai facilitar no seu aprendizado. Então, às vezes eu formulo aqui uma frase que não vai facilitar em nada para vocês. Então, aqui vocês têm a resposta, então vocês vão formular a resposta de uma maneira diferente para vocês, ok? Na próxima página, nós temos a tarefa 11, em que pede para a gente, em cada item A, B, C, D, E, F, G, H, pintar a fração indicada. Então, a gente tem a fração e a gente tem o desenho. A gente tem que pintar o equivalente a cada fração, ou seja, essa primeira, 1/5, ou seja, de 1, 2, 3, 4, 5 partes, a gente tem que pintar só uma. B, a gente tem que pintar uma de 2. Ué, mas aqui a gente tem 4. Ah, toda vez que a gente está falando de uma de 2, nós estamos falando de metade. Lembra disso? Ou seja, nós temos que pintar 2. Não importa quais vocês pintaram, se for essas 2, mas tem que pintar a mesma quantidade. Agora, não importa qual que vocês pintaram, ok? Então, lembrem disso. Vocês têm que pintar equivalente à quantidade, ou seja, uma de 2. Então, se a gente dividir aqui no meio, ia ter que pintar uma de cada uma. Dá na mesma, tá bom? Na C, 1/3, ou seja, uma de 3. Então, a gente tem 3 aqui, pinta uma. D, 1/3 também. Temos 3 triângulos, pinta uma das partes. Pode pintar outra também. E, 1/4. Nós temos 4 balas, tinha que pintar uma. F, 1/5. Pintar uma também. Na G, metade, ou seja, uma de 2. Pinta uma. E aqui, 1/4, ou seja, uma de 4. Então, no livro de vocês tinha que ficar assim. A única que a gente não pintou só uma foi a B, porque está falando que é para a gente pintar a metade das balas, ou seja, meio. Na tarefa 12, nós tínhamos que pensar nas horas e nos minutos. Então, se uma hora tem 60 minutos, quantos minutos há em? Ou seja, nós tínhamos que pensar primeiro na hora completa, para depois verificar quantos minutos estaria em cada parte que está sinalizando nos itens. Então, no item A, está falando de se a gente dividisse em 2, ou seja, nós estamos falando de meia hora. Ou seja, nós tínhamos que fazer 60, que é o total de minutos, dividido em 2, que é metade. 60 dividido por 2 igual a 30, ou seja, meia hora é igual a
30 minutos. E agora, o que a gente faz na alternativa B? Nós precisamos descobrir, se nós dividimos a hora em 3 partes, quanto equivale a uma dessas partes. Ou seja, é só eu pegar o total de horas e dividir por 3, que eu quero saber quanto que vai cada pedacinho. Ou seja, 60 dividido por 3. Se vocês fizeram a continha, 60 dividido por 3 é igual a 20. Ou seja, 1/3 de hora é igual a 20 minutos. E assim por diante. Era só vocês pegarem o total de horas, que é 60 minutos, que é o que completa uma hora, e dividir pela quantidade que você precisava saber. Ou seja, igual que você fez 60 dividido por 3, tinha que fazer o 60 dividido por 4 e o 60 dividido por 5. E os resultados eram equivalentes aos minutos que a gente precisava descobrir. Então, vamos lá. 60 dividido por 4 igual a 15. Então, 1/4 de hora igual a 15 minutos. 1/5. Pega o total e divide pela quantidade que a gente quer saber. Então, 60 dividido por 5 igual a 12. Ou seja, 1/5 igual a 12 minutos. No item 13, vocês tinham que repartir 1 litro de água em copos de 200 ml. Então, como vocês poderiam fazer essa divisão? Repartindo de 200 em 200, ou seja, contar de 200 em 200 até chegar 1000. Lembrem-se que, quando a gente pensa na unidade, contar de 2 em 2 facilita muito para a gente fazer essa conta, porque nós estamos falando do mesmo numeral, apenas em casas diferentes, ou seja, 2 vezes o 2 é 4. Ou seja, qual é a dezena do 4? 40. Qual é a centena do 4? 400. Então, vocês podem manter esse pensamento para facilitar na hora de vocês contarem de 2 em 2, até vocês chegarem no resultado, ok? Então, vamos lá. Para começar, se eu colocar 200 mais 200, que já é equivalente a 2 copos, nós vamos ter um resultado de 400. Chegamos já no litro? Não, por quê? 1 litro é equivalente a 1000 mililitros. Então, a gente ainda não chegou. Então, a gente sabe que a gente vai precisar somar pelo menos mais 2 vezes o 200, porque 400 mais 400 também não dá 1000 ainda, para a gente chegar. Então, eu vou colocar de novo. Então, agora eu dobrei a nossa conta, ou seja, fiz de novo a mesma continha e o total está dando 800. Ainda não chegamos na mesma quantidade que equivale a 1 litro. Então, a gente continua. Então, eu vou por aqui mais 200. Ou seja, 800 mais 200 agora vai dar? Vamos lá. 800, 8, 9, 10. Ou seja, 800, 900, 1000. Ok, então agora nós conseguimos chegar no 1000. Então, eu não precisava colocar mais 2. Se eu colocasse mais 2 vezes o número o 200, ia passar da quantidade. Então, agora já deu. Então, vamos ver quantas vezes a gente somou o 200. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 5 copos. Então, para repartir 1 litro, nós usaremos 5 copos de 200 mililitros. Que fração do litro cada copo representa? Então, nós temos que pensar em quantas partes nós repartimos, ou seja, nós usamos 5 copos e quanto que equivale a cada copo, que é 200 ml. Ou seja, nós estamos falando de 1 copo que foram divididos, que foram multiplicados em 5. Então, 1/5 para dar o total de 1 litro. Ou seja, representa 1/5 do litro. Ou seja, cada copo tem 200 mililitros, então nós precisamos de 5. Então, o nosso total foi dividido em 5 copos. Então, aqui embaixo representa a divisão. Na tarefa 14, Bruna trabalha em uma confeitaria. Hoje ela fez um bolo de laranja e marcou na cobertura onde devem ser cortados os pedaços, todos iguais. Um dos pedaços já está sendo servido. Que fração do bolo está sendo servida? Então, para a gente saber qual é a fração, primeiro a gente precisa ver em quantos pedaços ela cortou. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o que ela já cortou. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja,
Ela cortou um pedaço dos 5 totais que ela vai repartir dessa torta. Então, agora respondendo à pergunta do exercício, que fração do bolo está sendo servida? 1/5 do bolo está sendo servido. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham entendido esse novo conteúdo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tá bom? Até a nossa próxima aula, um grande beijo e um bom final de semana para vocês.